Então, boa noite a todos, agradecer a presença de todos e já de antemão já dizer que nós somos heróis, né, gente? Sair de casa com um frio desse, não é verdade? Então, nós já vencemos um grande obstáculo, a preguiça, né? Porque esses dias de frio, a vontade de ficar em casa é grande. Então, a gente está aqui sábado com esse frio é porque a gente está com muita vontade de se melhorar, né? Então, isso é muito importante, muito bom. Agradecer a espiritualidade, a gente não pode deixar de mencionar, porque a gente sabe que ela prepara esse ambiente para nós, todas as vezes que tem trabalho nessa casa. E essa casa tem trabalho sempre, né? Porque essa parte física que a gente enxerga é pequena diante do todo que ela é. Isso aqui é um hospital que socorre tanta gente e o trabalho aqui é incessante. Por isso que quando a gente chega aqui, encontra essa harmonia tão gostosa, né? Então, quando a gente vence a preguiça e chega aqui, a gente fala, nossa, por que eu tive preguiça de vir? Porque aqui é tão bom. A gente tem a impressão que quando a gente está sentado aqui, a gente está com um fiozinho na tomada, recarregando as energias. E é exatamente isso que acontece. A gente vem aqui e recarrega as energias. E o mais importante, que essa energia que a gente recarrega aqui, a gente pode continuar com ela durante toda a semana, né? Essa paz, essa harmonia, até o silêncio que está aqui agora é gostoso. A gente pode continuar tendo essa energia. Ah, mas como? Mais simples, né? A gente tem que ter contato com os espíritos bons, com os nossos anjos da guarda, né? Com os nossos mentores. Como? Através de bons pensamentos, de boas palavras, de boas leituras, mantendo uma boa sintonia, né? Então a gente pode prolongar essa sensação tão gostosa que a gente sente quando está aqui, durante toda a semana, né? Então isso é muito bom também. O que mais que eu tenho para falar? Ah, tá, porque eu não tenho nenhuma novidade, tá? Para falar para vocês, o que eu vou falar aqui a gente já sabe. Aliás, essa novidade que eu estou trazendo, não sou eu que estou trazendo, só vou relembrar, quem trouxe foi o Cristo, né, gente? Então é uma novidade já bem antiga, né? Que é de amor e de perdão. Então já é uma novidade que a gente já sabe. A gente pode não estar colocando em prática, né? Mas a gente já conhece essa novidade. Veio trazer para o Cristo e é uma novidade que eu acredito que será para sempre a novidade do momento, né? Então vamos começar. Eu escolhi, na verdade, porque o tema ficou livre, de falar, na verdade, um pouco do perdão como profilaxia, como limpeza da alma. E não tem como a gente não falar um pouco de doença. E o que me levou a falar um pouco disso foi exatamente a experiência, né? E a observação. Isso que eu não sou uma pessoa observadora. Mas assim, num episódio que eu tive, acho que mais ou menos 2, 3 anos, 2010. Nossa, tudo isso? Quando começou o ProAjude, Nilda? 2010? Então assim, eu vou contar porque eu gosto sempre de quando eu estou fazendo a exposição do Evangelho, ter uma história para contar. Porque eu acho que a história fixa, né? Os professores que aqui estão sabem bem disso. Quando você vai dar uma aula para a criançada, ou que você vai assistir uma palestra, enfim, né? Quando alguém conta uma história, você grava a mensagem principal do que a pessoa quis te dizer. Às vezes a pessoa fala horas e você não consegue captar muita coisa. Mas uma história, um exemplo que ela deu, você sai com aquela mensagem bem viva, né? Na sua cabeça. Então, eu não tenho hoje uma história, mas tem a minha, que é bem rápida e eu vou contar para vocês. Que foi de onde tudo surgiu para que eu fosse atrás e lesse um pouco a respeito desse tema de hoje. Então, nesse período que eu trabalho no fórum, né, nem todo mundo sabe, mas nós tivemos uma fase de transição, que antigamente o processo era físico, né? Era todo de papel, vocês devem saber aquele processo enorme. E ele veio, em 2010, o processo foi passado para... Ele é digital hoje, ele é tudo dentro do computador, né? É o processo eletrônico que a gente chama. E eu confesso que eu fiquei com muito medo, né? Porque eu não tinha nem ideia de como aquilo ia acontecer. E realmente a situação muito nova acaba criando um medo. Para mim, ela criou um medo muito grande de lidar com aquela situação. Então, o que eu fiz? Né? Os processos, então, começaram a ser digitalizados, ficaram tudo lá dentro do computador. E eu fiquei com os processos físicos. Continuei na minha velha, né, no meu velho ritmo de trabalho. E coloquei o pessoal mais novo
para cuidar desses processos novos, né? Eles têm mais facilidade. A internet hoje o pessoal já nasce, né? 3 anos as crianças já estão com o tablet, não é verdade? Então, eu deixei o pessoal mais novo cuidando desses processos digitalizados e eu continuei com os processos de papel, né? Na minha zona de conforto, tranquila. Até que um dia, não sei quanto tempo depois, o juiz, que é meu chefe imediato, me chamou lá no gabinete e falou, então, Célia, como é que está o ProAjude? Eu falei, tá bem, né? Tá tudo certo. Eu falei, então, a gente está com 1.172 processos paralisados. Quer dizer, o processo estava sem... Nilda sabe o que é isso, né, Nilda? Na vara de família. Estava sem impulso, o processo parou, né? Ninguém mexeu nele, ele ficou lá, paradinho. Eu falei, puta, caramba, né? E agora? Agora eu vou ter que... E eu sou o chefe da secretaria, sou responsável, né? E ele fala comigo, eu tenho que dar meus pulos. Então eu resolvi enfrentar a situação. Então, o senhor me dá uns dias, tal dia eu chego aqui, não vai ter nenhum processo paralisado. Aí eu comecei a trabalhar em casa, né? Bastante, horas e horas, tive que enfrentar meu medo, aprender a lidar com a situação. E realmente, no dia tal, não tinha nada, nenhum processo mais paralisado. Fui lá e falei, aqui, senhor, dá uma olhada, 0 processo paralisado. Com isso, eu ganhei uma dor insuportável no meu braço. Nos últimos dias já desse processo de colocar o serviço em dia, eu já trabalhava segurando aqui. Eu já não tinha mais condição física, emocional também, né? Mas a gente só vê a física, a gente só vê a dor, né? Eu já não tinha quase mais condição de abrir uma garrafa térmica. Mas o meu serviço estava em dia. Aí começou então a minha via sacra. Eu vou para o médico, né? Vou tratar da minha dor no braço. Aí cheguei numa clínica de fisioterapia, de ortopedia. Muito bem, já vi que vocês passaram por lá. Vocês vão se encaixar direitinho nessa história. Aí então tá. Fui, marquei um horário, nossa, falei, agora eu vou resolver rapidinho, né? Aí fiquei sentada, enquanto eu esperava, né, para ser chamada. Aí tinha um letreiro que passava assim. Médico fulano de tal, especialista em ombro. Médico fulano de tal, especialista em cotovelo. Médico fulano de tal, especialista em punho. Médico fulano de tal, especialista em mão. Pô, tô no lugar certo, hein? Caramba. Quanta especialidade, né? Mas não acabava aí. Médico fulano de tal, especialista em joelho. Especialista em tornozelo. Especialista em pé. Mais um. Especialista em coluna. Eu não lembro se era lombar e cervical, acho que não, né? Falei, meu Deus, daqui a pouco vai ter cada vértebra um especialista, né? Chega lá, qual vértebra que tá doendo? A L5 não, minha especialidade é L4. Mas enfim, entrei no consultório, o médico sentado, continuou sentado, e falou, a senhora pode se levantar? Não, o que te traz aqui? Eu falei assim, a dor, bastante dor no meu braço, nessa região. A senhora pode se levantar? Posso. A senhora pode erguer o braço até onde sua dor permite? Eu, né, mais ou menos até aqui. Tudo bem. Pode sentar. Vamos fazer um raio-x. Vamos lá. Sair dali, pega o cartãozinho da Unimed e vai fazer raio-x. Na mesma clínica. Fiz o raio-x, sento de novo, espero, volto para o consultório. Aí gente, parece que é procedimento. Ele olhou o raio-x, botou naquele negócio que eu não sei o nome, que acende uma luzinha. Olhou o raio-x e ele falou assim, o raio-x é inconclusivo. Começou a ficar, né? Então tá. Vamos fazer uma ressonância magnética. Beleza. Marquei a ressonância magnética, voltei para o consultório. Aí ele olhou para mim e falou assim, seu caso é cirúrgico. Mas eu não gostaria de fazer cirurgia, tem uma outra opção? Ele falou fisioterapia. Então tá, daí ele pegou aquele caderninho verde, requisitou, falou assim, eu vou requisitar 10 fisioterapias, a senhora volta, eu requisito mais 10, aí a senhora volta, a gente faz a cirurgia. Gente, eu saí de lá um lixo, né? Mas eu falei, eu vou fazer as fisioterapias. Aí fiz as primeiras 10, nada. Falei, puta caramba, eu vou ter que voltar lá para enfrentar esse médico novamente.
Aí não precisei, ele deixou na portaria, mais 10. Aí eu fiz acho que umas 8, falei, tive uma brilhante ideia, eu vou trocar de médico, né? Troquei de médico. Aí esse outro médico, gente, foi assim, só não tinha os letreirinhos com as especialidades, mas estava lá escrito também. Aí eu entrei, nenhum deles colocou a mão em mim. Levantei, ergui o braço até onde eu podia, mesma situação, raio-x, ressonância magnética que eu já tinha. Aí ele falou assim, seu caso não é cirúrgico, seu caso é fisioterapia. Eu falei, doutor, mas eu já fiz. Ele falou, não, mas você não fez com a minha equipe. Minha equipe é a melhor equipe de fisioterapeuta de Cascavel. Ah, então agora pronto, né? Além do que, eu tenho um remedinho sublingual, um comprimido lançamento, que a tua dor acabou. Eu falei, fechou. Fui correndo para a farmácia, comprei o sublingual e a dor não passou até hoje. Não, já passou, mas demorou muito, não passou o comprimido, não resolveu. Em resumo, na 35ª sessão de fisioterapia, eu desisti da fisioterapia, porque eu continuava com a dor. Depois eu fui para o osteopata, tratei as minhas emoções e aí a coisa se resolveu. Então, tudo isso para dizer que a medicina, o médico, os profissionais de saúde não estão preparados para ver a gente, para ver o ser humano, para ver aquela pessoa que está lá no consultório como um ser humano integral, né? Corpo, alma e inserido dentro de um contexto que é particular de cada um. Eles só estão vendo a doença, né? O efeito, né? A causa eles não querem nem saber. Eles querem, a princípio, te aliviar a dor naquele momento, que é muito válido, porque ninguém quer passar dor, né? Só que assim, eles te vê, eu tenho a impressão que se entrasse só o meu ombro lá, estava tudo bem. Não precisava de entrar eu inteira, porque eu era inútil ali, né? Era só, eles estavam vendo só o pedaço do meu corpo e não quiseram saber mais nada, né? Foi uma consulta de 5 minutos. Então a gente está cansado, né? A gente sai falando mal mesmo, porque a gente é, entre aspas, mal atendido, né? A medicina hoje ainda está vendo, está fracionando a gente, né? Ombro, cotovelo, tornozelo, pé, mão, dedo. Não vê a gente como ser humano integral. Ela vê a gente aos pedaços. E está muito tecnicista, né? Muito raio-x, muita ressonância magnética, muito isso, muito aquilo, deve ter até exame mais moderno agora. E não escuta a gente como um todo, né? O nosso emocional fica do lado de fora do consultório, né? Aliado às más condições de trabalho, à jornada extensiva dos médicos e realmente materialismo, né? Eles ganham na quantidade, aquele atendimento visando não a saúde, mas sim a doencinha ali, o efeito, né? Ali, tô com dor aqui, vamos curar essa dor aqui. O restante é problema nosso. Mas sendo problema nosso, a gente tem como, né, curar, né? Então eu procurei esse livro que acho bastante interessante, gente, que é Cura e Autocura. Você já deve ter ouvido falar muito mais do que eu, do Andrei Moreira. Ele é médico, ele faz parte da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Então, já que a medicina não consegue, né, ainda tratar a gente como esse ser integral, que a gente tem que lidar com as nossas emoções, a medicina não está preparada para isso. Alguns médicos, e a medicina ainda de forma muito modesta, muito tímida ainda, já está começando a querer, né, mudar. Alguns médicos já estão querendo enxergar um pouco mais além, né? Esses tempos atrás passou no Globo Repórter, alguns médicos indo a um centro espírita, não sei se vocês viram, mas eu achei muito interessante. Eles não são espíritas, mas são médicos que dentro do consultório não têm resposta para muitas doenças. Então eles estão indo a um centro espírita para observar, estudar a terapia do passe, para ver o que acontece, para entender o que se passa, né, para esse tipo de doença que não tem explicação, né? Essa doença a doença da Sueli, não lembro, acho que era esclerose múltipla, que a sogra da minha irmã teve, e ela perguntou para o médico da onde, como, que jeito, ele falou, só Deus, porque eu não tenho essa resposta. Aquela doença andança, tinha esse nome, andança, que hoje é conhecida como fibromialgia,
Que você chega no médico e fala, olha, meu filho, tua dor na perna não tem nada a ver com o teu emocional. Tua dor na perna é dor na perna, teu emocional, você fala com o padre, com o capelão, com o pastor e se vira por aí. Então, realmente, né, a medicina não está preparada para cuidar da gente como um ser integral. Então, a doutrina espírita já vem dizer que a gente pode, né, que tem doença que a gente pode evitar se a gente trabalhar o nosso sentimento, né? Tem uma jornalista, se não me engano o nome dela é Fernanda Santos, que ela faz um estudo relacionando a mágoa com o câncer de mama. E o nome do livro é Tire essa mágoa do seu peito. Eu tive uma cunhada, madrinha, cunhada também, né? Que teve ano passado, não, 3 anos, ela lutou com um câncer de uma severidade, assim, que os médicos aqui do OPECAM, eles mesmos falavam, gente, nós que estamos aqui já há bastante tempo, a médica que cuidava dela não tinha visto um câncer tão agressivo ainda. Ela foi muito mutilada, a última cirurgia que ela fez, né, Carol? Se não me engano, ela teve 90 pontos. Ela ficou inteira mutilada. E o câncer dela era tão agressivo que quando dava os pontos, na própria cicatriz, ele já brotava o câncer novamente. Tirava, brotava, tirava, brotava. Então, esse estudo relaciona o câncer de mama com a mágoa. Meses depois, essa minha cunhada, aqui nesse centro, numa quinta-feira, se comunicou e uma das frases dela era exatamente o perdão. Então, não tem como a gente não falar, né, da mágoa e do perdão, porque a gente pode limpar a nossa alma de determinados sentimentos. Andrei Moreira, nesse livro, diz o seguinte, não há ninguém nesse planeta que não se magoou ou que um dia não tenha magoado alguém. Pelo que a gente entendeu, só para falar, ela pedia perdão por uma coisa que ela não tinha se perdoado, porque para quem ela pediu perdão, falava que não tinha nada a ser perdoado. Pois é, e aflorou, né, o corpo botou para fora. Foi a culpa, né? Você tem que, quando a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, você já deve ter ouvido isso, que o corpo é a esponja do espírito, né? Por isso que eu coloquei, gente, olha isso aqui eu achei assim, a doença não é uma invasora que vinda de fora penetra o corpo à força. Ela é uma filha do corpo, uma mensagem gerada em suas funduras e que aflora a superfície da carne, da mesma forma como bolhas produzidas nas funduras das lagoas afloram e estouram na superfície das águas. Então eu não vou encontrar de graça um câncer ali na esquina, se em determinado momento eu não me magoei de morte, alguém não me magoou. Eu falo eu me magoei porque quando alguém te magoou, você está se magoando, não é verdade? Então esse momento que a pessoa te magoou profundamente e que você guarda, né, durante anos às vezes, ele gera uma carga negativa muito grande no seu organismo. E o cérebro derrama substâncias na tua corrente sanguínea que te faz lembrar, toda vez que você lembra, exatamente das emoções negativas daquele momento. Então, se você fizer agora um exame de consciência, porque todo mundo tem uma mágoazinha, você vai lembrar, você vai ter a mesma sensação negativa que você teve no momento da mágoa. Eu estou falando da mágoa profunda, aquele sentimento realmente que te corrói. É como se a gente tivesse engolido um tijolo. Já tiveram essa sensação? Que ele parou na boca do estômago e ficou ali te corroendo. Ele fica te corroendo. Durante anos, às vezes. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que talvez vocês já até saibam a resposta. Vocês sabem mais ou menos quantos gramas pesa um copinho desse? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer chutar? 30 gramas? Depende o tempo que você ficar segurando ele. Se você ficar segurando agora, eu não estou sentindo quase nada. Mas daqui a pouco ele começa a pesar.
E ele vai pesando tanto. Ele é leve, né? Não sei quantas gramas ele tem. Mas durante o tempo que eu segurar esse copo, meu braço não vai aguentar segurar ele. Porque ele vai se tornando muito pesado. E assim é a mágoa, né? Quanto mais tempo eu represar aquele sentimento, mais mal ela vai me fazer. A mágoa diz que é como veneno, né? Que mata, que você toma o veneno desejando que o outro morra. E toda vez que você lembra, você descarrega no seu organismo essa enxurrada de energia negativa. E em determinado momento, o teu organismo vai pôr para fora, em forma de doença. Aí eu pergunto para vocês, a gente precisa disso? Claro que não. Mas o que eu tenho que fazer para me livrar disso? Trabalhar esse sentimento, né? Mas é difícil, é difícil. É bem difícil a gente trabalhar esse sentimento. Por quê? Porque às vezes a gente fala, mas eu tenho essa mágoa, mas eu deixei para lá, eu não me incomodo. E não é assim que a gente trabalha a mágoa. A gente trabalha a mágoa botando o dedo na ferida mesmo, né? Você tem que colocar, você tem que trazer o sentimento para fora e trabalhar. Não adianta você falar que deixar para lá. Deixar para lá é guardar para uma hora aflorar. Então você tem que botar o dedo na ferida, você tem que sentir essa negatividade ruim e botar para fora. Mas como você vai botar para fora? Às vezes falando, né? Então se você tem uma pessoa de confiança, um padre, um amigo, alguém que você possa falar, você fala. Fala para essa pessoa, bota para fora, trabalha esse sentimento, porque esse sentimento em algum momento vai ter que aflorar. E ele diz o seguinte, que a gente precisa de ter atitude, né? Você precisa de decisão, você precisa de um processo para você colocar para fora. Você precisa da decisão. O que é essa decisão? Você precisa decidir pela paz, né? Eu quero paz, eu não quero carregar isso na minha mente para mais tempo. E eu preciso decidir fazer alguma coisa, porque o perdão não cai do céu, né? Eu ficar com ele guardado é como carregar um saco de pedra na cabeça. Eu preciso trabalhar esse sentimento, eu preciso colocar para fora. E ele é um processo, e é um processo porque processo é enrolado, né? Processo, quando a gente fala em processo, é porque a coisa é enrolada, são vários obstáculos, é complicado mesmo da gente trabalhar. Então você tem que, né, digerir, né, essa mágoa, esse sentimento e conversar a respeito disso, trabalhar e botar para fora. E eu acho que funciona mais ou menos assim. Tem até um exercíciozinho que eu vou falar aqui agora. Vou citar um exemplo. Posso usar a Nilda como exemplo, Nilda? Sim. Então tá. Uma mágoa. Vamos dizer que a gente tenha contraído uma mágoa. A Nilda está acostumada a ir lá no fórum, né? Sempre está lá no balcão. E um belo dia, a Nilda chega lá no fórum, brava, e me chama lá e fala, eu quero falar com a Célia. Aí eu chego lá no balcão e a Nilda mais descasca em mim, fala mal da secretaria, fala que só é intimada para prazo, para recurso, para contestar, que os alvará dela não saem, né? Que ela quer receber e me fala um monte de barbaridade. E eu com aquilo fico com uma mágoa muito grande da Nilda, eu não posso mais nem ver a Nilda. Aquilo me feriu de morte e eu, olha, não gosto nem de ouvir o nome da Nilda. Mas é um sentimento que eu vou ter que trabalhar, né? Eu não posso carregar isso aí vai me fazer mal. E em algum momento eu vou sofrer, isso aí meu corpo vai ter que pôr para fora. Eu não preciso disso, eu não quero isso. Eu quero trabalhar esse sentimento para poder me livrar, realmente, né, do problema em si, trabalhar esse sentimento. Por outro lado, eu não tenho coragem de falar com a Nilda. Porque a gente tem, são sentimentos engraçados que a gente tem. Um é meio que do olho por olho, dente por dente. A gente tem uma vingançazinha, né? Quando a pessoa magoa a gente, né? A gente tem uma raiva grande, quer que a pessoa se dê mal, né? E o outro é o orgulho, né? Você parece que perdoar é reconhecer que alguém te pisou em cima, né? Parece que você está se humilhando para aquela pessoa. Então assim, eu não quero falar com a Nilda.
Eu prefiro não falar, de outra forma eu sei que eu preciso trabalhar. Então como que eu vou fazer isso? Uma forma que ele nos diz, que é bastante interessante, é essa. De você ter uma conversa com alguém, colocar para fora, botar o dedo na ferida, reviver as emoções, para que a gente possa fazendo a limpeza da nossa alma. Tá, mas eu não vou, com a Nilda eu não vou falar, mas eu preciso, então o que eu vou fazer? Tem um exercício que me passaram uma vez e que funciona. Quem tem uma mágoa aí, aproveita. Você pode pegar a Nilda todo dia, durante algum tempo, enquanto for preciso, e vou sentar com ela no meu pensamento, vou sentar, né? Nós estamos cansados, a gente precisa ficar em pé, mas eu vou sentar. Vou botar a Nilda na minha frente, no meu pensamento. Vou sentar na frente da Nilda, olhando no olho dela, mas não vamos ficar sós. Entre nós vamos colocar mais uma cadeira. Alguém tem ideia de quem vai sentar ali com a gente? O Cristo. Ninguém mais, ninguém menos do que essa figura que só a gente imaginar na presença dele, a gente já sente uma paz interminável. Então eu vou ficar de frente para ela e vou colocar entre nós a figura do Cristo. E vou falar para a Nilda tudo o que eu tiver vontade. Que aquele dia você me ofendeu, você não tinha razão, né? Você falou mal de mim, você falou mal do cartório, você não devia ter falado. Mas eu também vou argumentar como se eu fosse ela. Fala, Célia, mas aquele dia eu não estava bem, eu fui sair de casa, eu bati meu dedão na cama, eu perdi a chave do meu carro, eu estava com horário de audiência, eu perdi, eu tinha um prazo e perdi também, então o dia não estava bom. Aí eu vou tornar a argumentar mais uma vez para mim. Vou falar o meu ponto de vista e vou responder até eu esgotar todas as possibilidades. Tá, foi suficiente? Não foi. Vou fazer isso quantas vezes for preciso. Na outra noite, mais uma noite se for preciso, até que um dia, por incrível que pareça, gente, funciona, eu vou olhar para a Nilda de uma outra forma. É incrível como a gente consegue, sabe, esvaziar a nossa alma com esse exercício de botar para fora. E digo que não é fácil porque nos primeiros instantes, lembra que eu falei, que o Andrei disse no livro? Cada vez que eu lembro dessa situação, vai ser despejado no meu organismo novamente todas aquelas impressões negativas que eu tive no momento da mágoa. Não tem como evitar isso. Isso é colocar o dedo na ferida. Isso é trazer esse sentimento para fora e trabalhar com ele. Isso é fazer a limpeza da nossa alma. É limpar a nossa alma para quê? Para que eu não precise limpar a alma através de uma doença. Nós não precisamos disso. Eu não preciso ter um câncer para fazer a limpeza, para que o meu corpo seja a esponja da minha alma. Eu não preciso disso. Eu posso trabalhar esse sentimento de forma a não precisar passar por essa doença, a desenvolver um câncer para poder me limpar, me purificar, me limpar, fazer a profilaxia da minha alma. Não preciso disso. Ah, mas eu já estou doente, eu já estou sentindo. Vamos trabalhar da mesma forma. Vamos fazer com que essa doença, então, já que ela já está instalada, que a gente consiga crescer com ela, né? Os praquês, né? Não o porquê. Por quê? Porque eu, ponto, acabou, né? Não, para quê? Para que eu estou passando por isso, né? Para que eu tenho que desenvolver essa doença? Para me melhorar. A resposta é essa, né? Nada é por acaso, a gente não desenvolve uma doença por acaso. A gente tem para que a gente melhore. E que bom, né, que tem. Porque senão, se a gente não consegue fazer essa limpeza a tempo, né? Quer lidar com o sentimento, quer botar esse sentimento para fora. Vocês já pensaram como que a gente ia desencarnar? Em que situação muito mais complicada? Né? Com esse peso todo, com essa, né, carregando esse fardo, para quê? Se a gente pode ir mais leve, né? Se a gente pode desencarnar numa situação melhor e com esse, né, com a alma liberada de tanto sentimento ruim, dessa mágoa, que é como carregar esse fardo pesado durante uma vida inteira. Ele conta que teve um amigo dele, que chega a ser engraçado, né? Que chegou em casa e a sogra dele estava chorando.
Aí ele achou estranho, tarde da noite, e foi falar com a sogra. Nossa, o que está acontecendo com a senhora? Assim, contou, nossa, eu estou com um problema, o meu marido me magoou demais, ele fez isso e aquilo. Ele falou, nossa, mas eu não percebi, quando que foi isso? Ela falou assim, 28 anos atrás. 28 anos atrás, né? Então, olha o estrago que isso pode causar no nosso organismo, de você segurar um sentimento desse tantos anos dentro do seu organismo, né? Então, em determinado momento, você vai ter que colocar para fora, não é verdade? Você vai ter, não tem outra saída, né? Se você não trabalhar, assim como os outros sentimentos, né, que a gente pode deixar até para uma outra oportunidade, porque todos os sentimentos você tem que ter o equilíbrio deles, não é verdade? A própria alegria. Alegria demasiada é euforia, não é verdade? A tristeza demasiada se torna depressão, a raiva em ira. Então, nós temos que ter respostas comportamentais, atitudes comportamentais equilibradas para os nossos sentimentos. Então, a mágoa especificamente é um sentimento que a gente não precisa ter. E se a gente tem, a gente não precisa carregar. Aquele senhor que veio fazer aqui, ele usou bem o exemplo, acho que esqueci o nome dele. Ele é aquele argentino, né? Ele falava da mochila, né? Que você carrega nas costas aquele peso, né? Meu Deus, você vai caminhando, a cada passo aquilo vai se tornando mais pesado. Assim como o copo d'água, né? Que você vai segurando no começo, parece que não, e de repente aquilo vai se tornando tão pesado. E quando você começa a abrir a mochila e descarregar, né, as pedras pelo caminho, né, tirar esse sentimento ruim, fica tão mais fácil andar, né? Fica tão mais leve da gente carregar, né? Fica suave. Uma forma que eu penso também, que eu estou procurando fazer, para mim, procurar não se magoar. Isso é um exercício diário, porque tem situações que, né, infelizmente parece que sai do controle da gente, né? É um minuto de invigilância e a gente arruma uma confusãozinha. E aquilo acaba, esses dias eu por falar uma coisa que não devia, sabe, arrumei assim uma indisposição entre algumas pessoas e isso faz um mal, né? É uma coisa que faz muito mal pra gente. Então, se a gente puder evitar, né, com uma vigilância diária, isso faz muito bem pra gente. Eu penso que cada dia, né, que a gente tem essa oportunidade de renovação e de trabalhar os nossos sentimentos aqui na Terra, que é uma oportunidade, né? Poxa, abri o olho, meu Deus, obrigada, estou viva, estou na carne, tenho outra oportunidade. Procurar fazer cada coisa, até quinta-feira a gente estava falando isso, né, Jonas, no grupo, de fazer as coisas da melhor forma possível, de trabalhar para o nosso bem, mas assim, em detalhes pequenos. Eu vou lavar uma louça, eu vou lavar a louça melhor do mundo. Eu vou varrer uma calçada, vou varrer da melhor forma possível. Sabe, procurar viver cada momento como se ele realmente fosse único. Sabe, como se fosse uma oportunidade, como se fosse, não, como ele é, né? Uma oportunidade, mas viver como se fosse assim, uma oportunidade realmente de vida divina, da gente estar aqui na Terra e viver bem, viver com amor, viver sem mágoa, sem se magoar. Porque a mágoa, além, né, tem o fator de que alguém te magoa e que você carrega, né, e é um peso muito grande. Mas você também magoa pessoas, né? E quando você magoa pessoas, você magoa a pessoa. Mas você acaba tendo de volta a energia negativa não só daquela pessoa. Porque eu magoo a Carol, né? Magoei, mas magoei profundamente. Quando a gente fala mágoa, é aquele sentimento de ser ferido de morte. Porque não é qualquer escorregadela que a gente é punido com uma doença, né? A gente é amparado pela lei de misericórdia, né? Porque senão não teria ninguém saudável no planeta. Eu estou falando de realmente sentimentos profundos. Então, eu magoei a Carol e de quebra eu ganho mais uns 4, 5 pensamentos negativos que vêm de lá para cá. Porque eu magoei a Carol, já de tabela magoei a mãe dela, não é? Magoou um filho, magoou a gente.
Magoei ela, ela contou para a irmã já de volta já me manda um sentimento negativo. Então, quando eu magoo alguém, eu também recebo uma carga muito negativa desse pessoal aí que eu magoei. Então, também cuidar, não só para não ser magoado, mas para não magoar ninguém. Eu acho que é mais fácil a gente trabalhar não ser magoado. Aliás, não magoar ninguém. Deixa eu pensar agora. Não ser magoado é mais fácil trabalhar. Magoar as pessoas é mais difícil. Porque é um trabalho meu. Não vou me magoar por pouca coisa. Né? Não vou relevar. É um trabalho que eu posso fazer diariamente. Magoar as pessoas é um pouco mais difícil. Vocês acham também ou não? Né? Porque a gente é muito melindroso, né? Às vezes você fala um comentário, alguma coisa, e a pessoa já se magoou. Então é mais difícil de trabalhar isso do que a gente não se magoar. Porque não se magoar, a gente está aqui aprendendo todo dia, né? O perdoar, que é uma novidade já antiga, né? Que o Cristo veio nos trazer, então já fica mais fácil. Eu vou contar uma historinha rápido, que eu não aguento ficar sem contar uma história. Tinha um orador espírita, não sei se quem já ouviu vai ouvir de novo, mas ele fazia palestras em casas espíritas e, cara, era bom pra danar. Ele falava bem, quando ele terminava o pessoal vinha cumprimentar, era aquele show de evangelho. E ele começou a observar que toda vez que ele fazia palestra, lá no cantinho da sala tinha uma pessoa que observava sempre todas as palestras. E isso se deu por vários anos. Ele fazendo palestra e aquela pessoa lá. Às vezes ele ia fazer palestras em outras casas espíritas e ele observava que aquele senhor também ia. Estava sempre acompanhando nas palestras, né? E não tinha como não chamar atenção. Porque era pontual, né? Até que um belo dia, aquele senhor parou de frequentar as palestras. E ele ficou intrigado, falou, mas o que será que aconteceu? Ele nunca tinha conversado com aquela pessoa, né? Nunca tinha, né? De longe, ele apenas observava, porque ele tinha o hábito de sentar sempre na última fileirinha, lá no mesmo lugar. Aí ele perguntou para o pessoal da casa espírita, aquele senhorzinho que sempre ficava lá no canto, faz já 2, 3 palestras, 2, 3 evangelhos que eu não vejo ele, o que aconteceu? Daí eles falaram assim, responderam para ele desencarnou. Ele falou, poxa vida, né? Mas enfim, a vida continuou, ele continuou com as palestras dele, continuou nas casas espíritas, né? Até que um belo dia chegou a vez dele e ele também desencarnou. E para não fugir à regra, ele deu aquela passadela pelo umbral, né? Se viu numa situação bem complicada, até o momento em que ele foi socorrido. E para surpresa dele, quem que veio socorrer? Aquele senhorzinho que ficava sentado lá atrás, na fila, no mesmo lugar. E ele ficou intrigado com aquilo. Porque ele falou assim, poxa, eu era um palestrante, né? De casa espírita, falava em várias casas, sempre trabalhei no evangelho. E agora eu desencarnei e vim a ser socorrido por aquele senhor que ficava lá atrás me ouvindo, achou estranha aquela situação, sabe? Aí ele perguntou para a equipe espiritual, né? Não era só ele que estava, tinha mais gente. Ele falou, escuta, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu estou sendo socorrido por uma pessoa que frequentemente ia nas minhas palestras, aliás, ia sempre, né? Nas minhas palestras. E eu era o palestrante, estou aqui na condição de ser socorrido, não tem nada errado, não. Aí um membro da equipe espiritual falou assim, não tem nada errado, não. É que enquanto você falava, ele fazia. Então, gente, que isso sirva de lição para nós, para que a gente tenhamos a atitude, né, da mudança. Né? Hoje, focado nesse tema que é o perdão, que a gente use esses 3 estágios, né? Que é a atitude de querer mudar, né? A decisão pela paz, de não querer mais nem briga, nem magoar e nem ser magoado. Que a gente tenha a atitude de buscar
essa limpeza da nossa alma, através da própria pessoa que a gente magoou. Se a gente não tiver essa coragem, porque precisa ter essa coragem, que a gente faça esse exercício mental, que a gente tenha a coragem de colocar o dedo na ferida, de trazer para fora esse sentimento, essa mágoa, esse sentimento ruim, que a gente limpe o nosso corpo, né, desse sentimento da mágoa, para que a gente não precise desenvolver nenhuma doença para limpar o nosso corpo. Que a gente consiga, passo a passo, fazer a profilaxia da nossa alma através de nós mesmos, através do nosso trabalho com o nosso sentimento. Sabendo que é um processo, que não é fácil, que é demorado, a gente tem que mastigar, porque se a gente engolir uma maçã inteira, ela vai fazer um mal danado para o nosso organismo, né? A gente precisa metabolizar, a gente precisa digerir, a gente precisa pensar no que foi falado, a gente precisa trazer à tona, né? Precisa colocar realmente o dedo na figura e se lembrar das palavras sábias dele, porque a gente diz assim, que não tem, eu não tenho mágoa, não tenho, deixo para lá. Procurar saber se você realmente não está deixando para lá. Se você tem algum sentimento hoje, que a gente vá para casa e faça uma reflexão. Procure vasculhar no nosso sentimento, a gente não tem nenhuma mágoa a ser trabalhada. Que a gente não precise ir atrás de um consultório médico para trabalhar essa doença. Porque no consultório médico, infelizmente, hoje ainda a gente vai ser tratado, né? Igual eu disse no começo, como um pedaço apenas desse ser tão complexo e tão maravilhoso que nós somos. É muito triste, gente, a gente chegar num consultório e ser tratado como um membro. É horrível. Alguém já passou por isso? Já, né? Sabia. Porque a gente sai de lá um lixo, não é? A gente sai de lá muito triste. Eu saí desse primeiro consultório chorando. Não tenho vergonha de dizer, porque eu me senti assim, gente, o médico não pôs um dedo em mim. Ele me tratou como se eu fosse, volto a dizer, se eu tivesse mandado só meu ombro lá, eu não teria feito a menor diferença. Em nenhum momento ele perguntou o que eu fazia, né, da onde eu vinha, qual era o meu problema, se eu tinha alguma coisa para falar, em nenhum momento. Então, ainda nesse estágio que a medicina está, e que vai demorar, né? Vai demorar ainda para ela alcançar essa visão, né? Desse homem integral, né? Vai demorar. Então, a gente tem que fazer por nós mesmos. Nós somos privilegiados, porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita. E a doutrina espírita vem dizer que a gente pode trabalhar isso sozinho, hein? Olha que maravilhoso. Eu não preciso esperar a doença acontecer para eu ir até o médico. Eu posso andar na frente disso. Eu posso me limpar, posso trabalhar, sem precisar que amanhã ou depois eu vá bater num consultório médico para me curar de um câncer, por exemplo, né? Então, eu acho isso maravilhoso e agradeço a Deus a oportunidade todo dia de ter conhecimento da doutrina espírita. Eu acho que nessa encarnação, para mim, nossa, foi assim um salto ter conhecimento da doutrina espírita, porque olha quanta coisa que a gente pode fazer para nós mesmos, né? Qual é a outra religião que vai te dar, né, essa luz, esse caminho de dizer, Nilda, você pode trabalhar o teu sentimento, você pode resolver, você pode. Então, a gente que tem contato com a doutrina espírita, a gente tem que agradecer a Deus todo dia. Né? Mas não só agradecer, não só vir aqui e sair como se nada tivesse acontecido. Né? Essa mudança, esse trabalho exige de nós um esforço e principalmente uma atitude. É como eu falei aqui no começo, vocês estão lembrados disso. Quando a gente vem para a casa espírita é maravilhoso. Quando a gente está aqui, quem é que está se sentindo mal aqui agora? Ninguém. Essa energia que a gente está sentindo aqui agora é maravilhosa. E ela pode continuar com a gente, né, todos os momentos da nossa vida. Durante toda a semana, durante todo o dia, no nosso grupo de trabalho, no nosso grupo de lazer, no nosso grupo de estudo, onde quer que a gente esteja. Mas para isso ela exige de nós uma mudança, uma atitude.
E qual é essa atitude? É a gente se manter bem, é a gente se manter elevado, a gente se manter agradecido, né? É a gente não se magoar, é a gente trabalhar os nossos sentimentos, né? Para que a gente possa estar sempre bem acompanhado com a espiritualidade maior. E isso daí é um ciclo vicioso. Quanto melhor você está, mais bem acompanhado você fica. Quanto mais bem acompanhado você está, melhor você fica. Então, gente, nessa noite de frio, eu quero agradecer a cada um e a todos que estão aqui. E gostaria de que a gente levasse para casa, eu também, porque quando a gente está falando aqui, às vezes pode parecer que a gente não tem esse problema, mas a gente também tem. Todo mundo tem seus porões, né? Eu também tenho, você tem, todos nós temos. Como disse Andrei Moreira no livro, não há ninguém que não tenha magoado alguém ou que em algum momento não tenha sido magoado. Então, se em algum momento eu passei a impressão de que estou isenta de algum desses sentimentos, é mentira. É uma impressão errada, eu também tenho problemas. Mas, por outro lado, tenho muita vontade de mudar, né? E essa mudança exige atitude. Então, que a gente volte para casa, né? Com essa mudança já de pensamento, que a gente tenha a coragem de enfrentar, né, os nossos porões, que a gente consiga trazer para fora, que a gente consiga fazer essa limpeza da nossa alma, que a gente, com a certeza de que a gente não precisa amanhã ou depois desenvolver uma doença para limpar a nossa alma, que a gente consiga fazer essa limpeza enquanto nós estamos a caminho, enquanto eu estou tendo a oportunidade, enquanto eu estou vendo a Nilde, posso me desculpar pessoalmente com ela, que eu não precise usar o meu corpo como esponja do meu espírito. Eu não preciso disso, né? Eu preciso trabalhar esses sentimentos. Então, que a gente volte para casa, né, com esse pensamento, esse exercíciozinho que eu passei, se alguém tiver, faça, que realmente dá certo. Que a gente tenha uma noite de frio aconchegante, ao lado das pessoas que a gente ama, né? Que a gente procure a partir de hoje magoar menos, ser menos magoados, que a gente possa amar mais as pessoas, que a gente possa amanhã, no domingo, acordar e agradecer a Deus a oportunidade de mais um domingo aqui na Terra, né? Agradecer a cama que a gente teve, o cobertor, a companhia, a comida, o dia, tudo, gente. Que a gente possa ser cada dia mais feliz, que a gente possa cada dia precisar de menos coisa material, que a gente cada dia possa trabalhar mais os nossos sentimentos, para que a gente realmente tenha saúde, saúde de forma integral, saúde do nosso corpo e principalmente saúde da nossa alma. A minha mensagem para nós, né, porque eu falo, quem fala, fala primeiro para si, de hoje, né, que eu tinha para falar para nós era essa, que a gente não carregue essa mochila de mágoa, que a gente vá descarregando essas pedras no meio do caminho e que a gente, amanhã ou depois, igual o vídeo que o Jonas mandou, a gente está numa fila invisível da morte, né, Jonas? A qualquer momento você pode ser chamado, é você. E ainda ele diz assim, não adianta querer empurrar para outro não, né? De repente ele te chama, sou eu, mas tem tanto bandido, né? Não, é você, né? Então a gente nunca sabe, gente, o momento que a gente está partindo. Então vamos trabalhar para que, quando for esse momento, a gente esteja com a nossa mochila de mágoa totalmente esvaziada. Tá? Boa noite, obrigada, gente, pela paciência.